Bueno, vamos a comenzar contándoles quién es Luciano. Luciano, y les voy a contar, bueno, él es profesor de matemáticas en el Instituto Federal de Río Grande do Sul, Campus Bimão, me perdonarán mi portugués, doctor y magíster en Educación en Ciencias y Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Es licenciado en Matemáticas, licenciatura en la Universidad del Extremo Sur de Santa Catarina, UNEX, una experiencia en la enseñanza de matemática para pregrado, preparatoria y primaria. Realiza investigaciones en innovación y en educación matemáticas. Y pues para nosotros es un honor tener hoy aquí a Luciano, porque Luciano, para acceder, como ya les comentamos, él es doctor. Es doctor y magíster en Educación en Ciencias y Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica. Y para acceder pues a ese doctorado en su investigación de tesis de grado, pues precisamente él se vino desde Brasil, estuvo aquí en Colombia y la realizó en la Escuela Pedagógica Experimental. Entonces, y precisamente pues su investigación fue acerca de la innovación en educación matemática, en el caso de la Escuela Pedagógica Experimental Colombia. Entonces, hoy para nosotros es precisamente todo un honor, primero que esté enlazado con nosotros desde Brasil, lo otro pues que haya hecho toda una investigación acerca de las matemáticas de la Escuela Pedagógica Experimental y con eso accedió a su doctorado, fue la tesis de doctorado y eso sobre eso y otras cosas en su experiencia aquí en Colombia es lo que vamos a hablar hoy. Nuevamente los invitamos a que se conecten en nuestro chat, envíen sus preguntas. Y para iniciar, entonces, antes de iniciar nuestra conversación con Luciano, los vamos a poner el contexto. Entonces vamos a iniciar con Dino y la introducción que Dino nos va a hacer acerca del tema de hoy. Dino. A ver, Tatiana, y amigos que nos están escuchando, realmente para la Escuela Pedagógica Experimental y en particular para la perspectiva, llamémosla así, investigativa de la Corporación Escuela Pedagógica Experimental, el trabajo que realizó Luciano aquí en Bogotá hace unos 2 años, cuando estuvo viviendo la vida académica de la EPE, es supremamente importante. Y es supremamente importante porque este trabajo que hizo Luciano forma parte de los requisitos académicos que se dan en la práctica institucional académica en el mundo. O sea, nosotros solemos decir que somos una entidad que hace investigación, que hace innovación, que hace transformación. Es más, nosotros decimos que somos voceros de una educación alternativa. Eso lo decimos nosotros. Para nosotros es supremamente importante que vengan otras personas de otras partes a mirar qué es lo que hacemos y a mirar, dijéramos así, si lo que hacemos realmente concuerda con lo que decimos y si eso que hacemos y decimos realmente es importante. Entonces lo que Luciano hizo, no vino acá, fue introducirnos realmente en la comunidad académica internacional para existir en esa comunidad académica internacional como una institución que no solamente está innovando, sino que está proponiendo cosas diferentes y cosas que son diferentes y son cosas valiosas, cosas que valen la pena. Entonces, para nosotros, la presencia de Luciano aquí en la escuela fue y seguirá siendo, por ser la tesis de grado, una cosa vigente, porque es que la tesis de grado de Luciano no es simplemente una cosa que se hace y pasa, sino es una cosa que se hace y empieza a echar raíces, empieza a desarrollarse y empieza a proyectarse. Tanto que de esa tesis existen ya artículos escritos en revistas de divulgación y en revistas de investigación sobre el tema que estudió Luciano en la Escuela Pedagógica Experimental. Eso es sobre la innovación en la enseñanza de la matemática. Entonces pueden imaginarse ustedes cómo es de importante para nosotros que una entidad externa, que una universidad esté graduando a una persona por la investigación que hace sobre un tema que nosotros estamos haciendo y que entonces nos está
llevando, nos está introduciendo a la comunidad internacional. Para nosotros es supremamente importante y por eso hoy es un día de beneplácito, es un día de alegría, es un día en donde no podemos otra cosa que decirle a Luciano, muchas gracias por haber hecho lo que hizo y ahora veamos cómo hacemos para difundir en nuestro medio eso que hizo Luciano, para que no se quede simplemente en una tesis de grado, sino que se proyecte como una perspectiva posible en muchas escuelas, en muchos colegios, en muchos centros de investigación. Yo les invito a todas las personas que están viendo este programa a que se manifiesten a través del chat preguntando cosas para saber qué fue lo que Luciano encontró aquí en la EPE, qué fue lo que Luciano vino a buscar aquí en la EPE y qué es lo que realmente hace la EPE que se puede proyectar como una propuesta general sobre la enseñanza de las matemáticas. Cheguei na EPE, o primeiro impacto foi que a EPE não tem... aqui no Brasil dizemos que a EPE não tem cerca, não tem portões. Não sei como se fala em espanhol. Bom, não é fechado. Não tem portões. Não tem paredes. Não, é isso. E foi o primeiro impacto. E fui entrando na EPE e fui... é como se eu estivesse entrando num mundo paralelo, num universo paralelo. Porque haviam crianças brincando, outras jogando, outras fazendo música, outros simplesmente conversando, charlando, não é? E numa harmonia incrível. E eu fiquei pensando, que lugar é este? Né? Eu fui para a EPE para buscar entender como é possível ensinar matemática, essa matemática que todos conhecem, num ambiente inovador. Como que pode acontecer inovação e o ensino de matemática ao mesmo tempo? Isso era uma coisa que eu não conseguia compreender se isso era possível ou não. Então, me fui até a EPE. O meu principal objetivo era esse. Mas a Tatiana leu ali, se eu compreendi bem, tu disse que eu cheguei na EPE com uma teoria, com uma tese. Não. Não. Eu não cheguei na EPE com nenhuma tese. Não era possível formular uma tese para ir até a EPE. Ah, não? Não, não é possível. A tese nasceu na EPE. A partir da vivência no ambiente escolar da EPE. E eu descobri, inclusive, as teorias que eu utilizei na tese, elas emergiram da vivência no ambiente escolar da EPE. Não, eu descobri, ao chegar na EPE, eu descobri que eu não poderia chegar lá com teorias. Eu não poderia ir até a EPE para tentar provar uma teoria. Porque isso não era possível. A EPE, eu costumo dizer que a EPE ela é uma utopia aplicada. Uso esse termo, utopia aplicada, para a EPE. EPE é isso. Né? Então, o que eu queria com a EPE era justamente isso. Era descobrir algo que eu não imaginava. Ok. Ahí precisamente, Luciano, tú mencionas que también se trataba para ti de vivir una experiencia pues increíble que cambió tu forma de pensar, de actuar, de entender la educación y que también te llevó pues a enfrentarte a varios desafíos y también a transformar varios paradigmas pues tuyos, pero también con relación a las matemáticas. Cuéntanos cuáles fueron esos desafíos y cómo fueron esos paradigmas y bueno, y cómo cambió de alguna manera tu forma de pensar, de sentir. Sí.
Cambiou minha forma de pensar, minha forma de agir. Como ser humano, fui cambiado, digamos assim, né? Eu mudei em função desta vivência, dessa experiência. Não é possível conhecer a app e não cambiar. Então, seria uma resistência muito grande. Né? Verdade? Sim. Porém, o maior desafio para se fazer uma pesquisa como essa é as minhas próprias concepções, minhas próprias crenças, que vêm de uma formação em la universidade, né, como professor. Essa formação, como na maior parte do mundo, é uma formação que todos conhecem, como que se forma um professor de matemática. Né? Hoje, algumas instituições estão conseguindo cambiar um pouco mais a formação do professor. Então, os maiores desafios para se chegar e fazer uma pesquisa na app são os paradigmas pessoais, né? São os paradigmas personais que todos nós temos, né? Então, essa é a dificuldade. Por quê? Porque quando você vai fazer uma pesquisa num ambiente complexo e transdisciplinar, você tem que tentar observar esse ambiente de uma maneira que as suas concepções não vão influenciar. Porém, eu descobri que no processo de investigação, as minhas crenças e minhas concepções, sim, influenciam na pesquisa. E a pesquisa só passa a ser uma pesquisa, como posso explicar? Você só consegue desenvolver a sua pesquisa quando você se torna parte do ambiente complexo e transdisciplinar, como é a app. Né? Então, quando você se integra no ambiente, você consegue, então, começar a desenvolver alguma coisa, algum trabalho, alguma pesquisa. E isso, todas as pessoas dentro da app me ajudaram muito. Eu posso até citar aqui alguns, né? O Dino, a Janete Malagon, Rosa Galindo, o Andrés, né, que trabalhava na biblioteca, Alejandro Reis, Paula Salcedo, Diego Esquivel, Laura Ospina, Vanessa Dias, tantos amigos que me receberam e me deixaram muito bem, muito à vontade dentro do ambiente da app. E só por isso que eu consegui fazer a minha pesquisa. Porque eu me senti acolhido. Né? Eu não sei se é essa palavra em espanhol, se me entendem, mas eu fui muito acolhido dentro da app. Me ofereceram transporte, me ofereceram alimentação, me ofereceram tudo que eu podia ter. Eu fui recebido, me senti como se estivesse na minha própria casa. A app é isso, né? Yo quisiera saber, Luciano, cuando tú, porque es que uno podría pasar por eso de largo, pero cuando tú mencionas del ambiente complejo y transdisciplinar, o sea, cuando hablamos de ese tema de complejo y transdisciplinar, pues no es algo que sea algo así, detrás de eso hay algo muy importante, una filosofía muy importante. ¿A qué te refieres o cómo nos explicas eso cuando te Sim. refieres a lo complejo y lo transdisciplinar? Sim. Quando cheguei à app, como eu disse, eu não tinha uma teoria pronta. Então, eu não sabia em que teóricos eu iria apoiar meu trabalho. Eu optei por viver o ambiente, viver a app. E aí, vivendo a app, depois eu fui procurar quais eram os teóricos que poderiam sustentar a minha aventura.
digamos assim. Porque poderia acontecer que nada desse certo, né? Poderia não dar certo, mas eu encontrei a teoria da complexidade, a teoria da transdisciplinaridade. E o método do caminho, que depois você falou, depois vamos falar um pouquinho do método do caminho. Então, a teoria da complexidade e transdisciplinaridade, elas emergem da EP. A EP faz isso. Faz, e eu não sabia se a EP sabia que fazia isso. Ou seja, a EP faz complexidade, os ambientes educativos, que é onde está a complexidade, nos ambientes, né? Na concepção sobre a natureza do conhecimento. Isso tudo estabelece a complexidade do ambiente educativo da EP. E a transdisciplinaridade está presente nas atividades escolares, né, nos projetos, na economia azul, todos esses projetos que se trabalha dentro de sala de aula ou fora de sala de aula, todos os projetos eles têm nunca estão sozinhos, né? Então eles estão vinculados a outras áreas do conhecimento. Então isso é complexidade, né? Isso é transdisciplinaridade. Tudo está conectado dentro da EP. Então as únicas teorias que poderiam sustentar a minha aventura na EP era a teoria de Edgar Morin, né, da complexidade e a teoria da transdisciplinaridade, né? Então, depois de realizar minhas observações na EP, é que eu fui buscar como que uma sustentação, uma fundamentação nessas teorias, porque a EP faz essas coisas, né? Claro, toda teoria ela tem são escritos teóricos e tal. E eu já havia lido alguma coisa sobre isso. Eu já conhecia um pouco. Porém, eu nunca tinha visto isso na vida real. Isso sendo aplicado. E isso foi maravilhoso. Isso foi uma descoberta, né? Eu vi a teoria de Edgar Morin acontecendo. Eu não sei se ele já viu isso. Eu já vi. Eu vi na EP. Então, é isso, né? A complexidade, a teoria da complexidade, ela está muito presente no ambiente, que é um ambiente rico em possibilidades, né? Os alunos andam por dentro da escola, são livres, pesquisam, fazem grupos de estudo, pesquisam e investigam, né? Fazem grupos de estudo, grupos de discussão, todas as características da complexidade de um ambiente complexo estão presentes na EP, no ambiente escolar da EP. Tu vê a perspectiva sistêmica, a perspectiva dialógica e a perspectiva hologramática, que são os três fundamentos, digamos assim, do ambiente escolar complexo, né? Tenemos algunas preguntas desde el chat. Sí. Y entonces, precisamente, Janet Malagón te envía la siguiente pregunta. Dice, Luciano, respecto a la clase de matemáticas en la EP, ¿qué es lo que más destacas? ¿Qué piensas de aprender del error cuando tradicionalmente en las clases de matemáticas se castiga? O que me chama atenção nas classes de matemática da EP, o que me chamou a atenção foi a maneira de construção de um processo. Por exemplo, existe um problema. Esse problema pode ser postado, pode ser criado ou pelos alunos ou pelos professores. Quer dizer, a partir de um problema, você pode planejar a sua atividade, mas planejar apenas o início da atividade.
porque o caminho que ela vai seguir e o final, o desenvolvimento dessa atividade, ele não tem como ser planejado. E é isso que me chama a atenção dentro das aulas de matemática da EPE. O meu querido amigo que eu entrevistei, professor Germán, de matemática, que me ensinou muito, né? Uhum. Eu entrevistei a Paola e a Diana, Carolina, né? E o Germán. O Germán me disse que nós começamos um determinado assunto que é de interesse de um grupo. E o desenvolvimento, quem sabe onde vai acabar isso, né? Então, quando eu entrevistei o Germán, ele estava trabalhando com a turma sobre a teoria do Foley, que é uma teoria em que um poliedro muda de forma, mas não muda de volume. E achei aquilo muito rico aquilo, né? E os alunos começaram a estudar, foram fazendo cálculos e daqui a pouco estavam construindo um objeto, né, para ver se essa teoria era verdade. Então essa dinâmica, né, que torna a matemática uma ciência viva, né? A minha tese, que diz que a matemática é uma ferramenta útil e uma linguagem que expressa os fenômenos do mundo, é o contrário do que se dizem por outros epistemólogos, digamos assim, que eles dizem que a matemática está presente. Alguns epistemólogos dizem que a matemática está presente na natureza. Na EPE eu vi o seguinte: não, a matemática não está presente na natureza. A matemática é uma ferramenta criada pelo ser humano, uma ferramenta e uma linguagem para expressar um fenômeno. Então, se eu quero, como um projeto que tinha lá para limpar a quebrada, que era chamamos aqui um riacho. Na quebrada não tem matemática, tem natureza. Natureza com suas relações, com suas propriedades, com suas características, mas eu só digo que tem matemática porque nós humanos inventamos uma coisa chamada matemática, que é para quê? Para explicar as propriedades de um fenômeno, para explicar as características, as relações entre fenômenos. E depois, claro, começamos a fazer teorias abstratas, né? Então, mas eu penso que no nível de escola, a matemática tem que ser uma ferramenta e uma linguagem, que só deve ser utilizada quando é necessária para solucionar determinado problema. Desta maneira, se os problemas são ricos, variados, se o ambiente é complexo, cheio de possibilidade, o aluno vai estudar todas as propriedades da matemática. Vai utilizar isso e, para utilizar, tem que estudar, tem que aprender. Então, é essa dinâmica, respondendo para a Janete, é essa dinâmica que me chamou mais atenção nas matemáticas, dentro da EPE. Essa relação com o meio ambiente, a relação com as outras áreas do conhecimento, de uma maneira muito viva, muito dinâmica. É isso. Espero ter respondido para minha amiga Janete. Okay. Y también aquí Jairo Pulido también te envía un comentario y una pregunta. Voy a leértelo. Dice Jairo Pulido: hay una palabra que describe a Luciano y es valiente. La gente no se arriesga normalmente a la aventura, a conocer lo desconocido, a no repetir, sino explorar, buscar y reflexionar.
cómo invitar a los maestros a romper esos paradigmas personales de las que hablabas, cómo invitar a inventar, a crear, a innovar? Este é o desafio da minha vida. É através da vivência e da consciência. Tem que cambiar as consciências das pessoas. Pero é muito difícil. Inovar em todos os aspectos é muito difícil. Muito difícil. E inovar em educação é mais difícil. Então, posso afirmar com toda a segurança de que o convite ele é feito porque existem escolas como a EP, que o mundo conhece, Summerhill School, o mundo conhece, e tantas outras escolas, né, que são conhecidas no mundo. Isso é o convite. Existem algumas escolas aqui no Brasil, maravilhosas também, que eu tenho começado a estudar. Então, assim, essas experiências, elas são o grande convite para os professores, para eles modificar o seu trabalho. Aqui no Brasil, se sabe que as pessoas, os professores, adoecem muito porque pelo estresse do trabalho na escola. Eu posso afirmar que o professor aqui adoece no trabalho na escola tradicional. Porque se fosse inovadora, ninguém iria adoecer. Porque no ambiente inovador é possível ser feliz. Então, eu acho que é isso. Tem que convidar as pessoas e invitar as pessoas a serem felizes com o que fazem. Não é possível trabalhar com conhecimento humano, com aprendizagem, e não ser feliz. Isso é uma insanidade. Certo? Pero muitas pessoas são professores, professoras, maestros, maestras, e estão doentes, adoecidos. Não é possível. Então, há que cambiar. Cambiar o quê? O ambiente. Temos que cambiar tudo. Inclusive, me gostaria de dizer que para ser professor, existe uma coisa que vocês têm que querer em sua vida. É uma coisa simples. É cambiar o mundo. Poquito. Se vocês não querem cambiar o mundo, não pode ser professor. ¿Sí? Vai adoecer. Então, tienes que querer cambiar o mundo. Se queres cambiar o mundo, vamos dar-nos as manos, vamos dar as manos para nos ajudar uns aos outros. Estamos sempre falando sobre estes processos de inovação, de alternatividade, que são a salida para a educação.